Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Betália, prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas do bem aqui comparecem para compartilharem as suas experiências e os seus conhecimentos. E olha a prosa que nós estamos trazendo hoje aqui na Prosa com Betália, redefinindo o futuro, inovação incremental e a arte de aprimorar o existente. No cenário empresarial em constante evolução, a inovação incremental destaca a essência da transformação gradual. Em um mundo onde a inovação muitas vezes é associada a revoluções disruptivas, este webinar ilumina a poderosa dinâmica de aprimorar o que já conhecemos. Exploraremos como muitas organizações alcançaram o sucesso não apenas criando algo, mas reinventando conceitos existentes de maneiras extraordinárias. Descubra a beleza da inovação incremental, que não se contenta com o status quo, mas desafia continuamente o familiar em busca de melhorias significativas. Junte-se a nós para desvendar estratégias e insights sobre como aprimorar o presente para redesenhar o futuro corporativo. Vamos refletir sobre esse tema fantástico e importante aqui na Prosa com Bertalha, onde a educação e os negócios caminham juntos para trazer inspiração à sua jornada. E para fazer essa prosa comigo, eu terei o privilégio de trazer aqui o meu amigo lá de Amazonas, Clóvis Leite. Olha só que fantástico trazer aqui para prosear comigo o amigo Clóvis. Clóvis, seja bem-vindo à Prosa com Bertalha. Oi, oi, tudo bem? Obrigado, satisfação enorme estar aqui com vocês, participar, poder contribuir e aprender bastante também. Olha só que bacana, que legal. Clóvis que está falando lá de Manaus, no Amazonas. Quem é o Clóvis? Bacana. O Clóvis nasceu em Recife, Pernambuco, mudou para Manaus, muito novo, aqui com 1 ano de idade aproximadamente, então eu digo para todo mundo que eu sou daqui de Manaus. E Manaus tem um polo industrial muito forte, né? Então, assim que terminei ensino médio, ingressei na universidade, comecei a trabalhar como estagiário na Sony, na área de compras internacionais, e daí iniciei minha carreira. Trabalhei 20 anos na Sony, passei por todas as cadeiras possíveis e imaginárias dentro da área de supply e de operações. Trabalhei aqui em Manaus, trabalhei no México, trabalhei nos Estados Unidos, em São Paulo. Por último, voltei aqui para Manaus, sempre na área de supply chain e operações. A Sony decidiu encerrar as operações aqui no Brasil em 2020 e, ao encerrar as operações aqui, fui para a Midea Carrier, grande potência em ar-condicionados e eletrodomésticos. Agora ali na área como diretor industrial, já olhando um contexto mais amplo, toda a fábrica, né? E agora estou aqui na logística, um operador logístico recém-iniciado, galgando aí seus primeiros passos, com um foco muito grande na intralogística. Então, esse é o Clóvis profissional. Pessoalmente, eu sou o Clóvis, pai do Felipe, marido da Luciana, veterinária, um cara que gosta muito de esporte, gosta muito de viajar e gosto muito aqui da minha terra, de Manaus. Bacana, fantástico, Clóvis. Clóvis, vamos pedir para o pessoal curtir aí a nossa prosa, né? Já bota um joinha aí para o Clóvis, se inscreva no canal e também acione o sininho da notificação, porque nós temos muitas prosas aqui. Eu estava falando nos bastidores com o Clóvis, tem muita coisa, muito assunto para ser desbravado. E ajude a gente a compartilhar aí o nosso canal, porque dessa forma nós conseguimos levar a educação mais longe e é com a educação que vem a transformação. O Clóvis, me diz uma coisa, é um tema interessantíssimo e desafiante esse que nós vamos desbravar aqui na Prosa com Bertalha. Eu gostaria que você falasse um pouco, contextualizasse o tema e falasse um pouco da relevância dele, Clóvis. Perfeito. Quando a gente fala de inovação, uma tendência natural é a gente pensar nas inovações mais disruptivas, né? De inovações que criam novos mercados, novos produtos, né?
No entanto, existe uma riqueza gigante ali no que a gente chama de inovação incremental, né? Que é justamente aquele processo de melhoria contínua, do pouco a pouco, muitas vezes melhorias que isoladamente não têm um impacto tão grande como algo disruptivo, no entanto, que ao somar no caminhar ali do curto, médio e longo prazo, ela traz uma riqueza gigante, até uma questão de sobrevivência hoje do negócio, da indústria, esse conceito de melhoria contínua. Então, a inovação incremental, se eu pudesse pensar em algo que mais corresponde assim uma palavra que vem à minha cabeça quando eu penso em inovação incremental, eu penso na melhoria contínua, seja do produto, do serviço, de um processo. Bacana, legal. E aí eu já gostaria de entrar nessa seara, exatamente porque é um tema interessante. Muitas vezes, quando as pessoas pensam em inovação, pensam em coisas extraordinárias, como você bem mencionou aí. Mas tem um aspecto importante, ou seja, nós podemos fazer aquelas inovações, logicamente, incrementais. E aí fica a pergunta, o Clóvis, como que a inovação incremental ela se diferencia das revoluções, como você bem disse, disruptivas, né? Principalmente no contexto empresarial. Perfeito. A inovação disruptiva seria, de fato, a criação de algo novo, de um novo produto, de um novo mercado, e ela é de extrema importância, de extrema importância. A gente poderia citar aqui um exemplo do iPod, por exemplo, um produto da Apple. O iPod foi um produto disruptivo. A questão da mídia digital ali, saindo do conceito da fita, né, do CD, partindo para algo 100% digital. Então, esse produto novo da mídia digital é algo disruptivo. No entanto, tomando esse mesmo exemplo, o disruptivo do digital a gente associa com o iPod da Apple. No entanto, originalmente esse conceito ele veio de um produto da própria Sony. Sony, inventora do famosíssimo Walkman. A Sony criou o conceito, lançou o primeiro produto com a música digital, sem o hardware ali. No entanto, o produto da Sony não teve muita aderência, assim, muita aceitação no mercado por N motivos, tipo de arquivo que era utilizado, etc. E a Apple, numa espécie, acho que dá até para ligar os dois. Aqui a Apple veio numa espécie de melhoria incremental, ela pegou esse conceito do produto novo e ela fez uma adaptação ao tipo de arquivo, a forma de comercializar ele. E aí, com esse incremento, surgiu o produto ali disruptivo, o iPod, famosíssimo. Tanto é que até então, hoje em dia, não mais tanto, mas até um tempo atrás, tu chamava, seja ele qual fosse a marca do produto, do device, tu chamava ele de iPod, mesmo que fosse de outras marcas, né? De tanto que a Apple conseguiu fazer esse trabalho de consolidar a marca. Então, eu vejo que esse seria um bom exemplo assim para ilustrar o que vem a ser algo disruptivo, né? O conceito do banco digital também é algo muito disruptivo, de tu ter o banco aqui no teu telefone, né? Versus o convencional ali do banco tradicional da agência, né? Então, esses são conceitos de melhorias, de criações disruptivas. E aí, na inovação incremental, existem N modelos também. A gente pode citar um exemplo da própria marca Apple, o iPhone, o telefone, né? A gente já está na versão agora 15, salvo engano, e o que a gente tem é o mesmo conceito, o aparelho, o telefone Apple, no entanto, que vem sofrendo melhorias incrementais, e a gente já vem agora aqui para o iPhone 15. E é justamente essa melhoria incremental que fez com que o produto conseguisse se manter novo, atualizado, atendendo ali as novas necessidades de quem o consome, né? E aí, somado a isso, tem uma questão de viés econômico também, né? As inovações disruptivas, elas tendem a ter um desembolso de caixa
é muito maior, né? Tem a questão do custo da tentativa e erro, certamente para algo disruptivo que realmente emplacou, que teve aderência, teve centenas de tentativas frustradas que não deram certo, isso faz parte do jogo, né? Então, a inovação disruptiva ele tem esse aspecto, e a inovação incremental ela entra com esse papel de consolidar. Então, nesse viés econômico também, a inovação incremental ela vem com esse papel de dar continuidade, longevidade ao produto, de manter uma margem de lucro ali para aquele produto, para aquele serviço também. Então, eu vejo as duas coisas como algo complementar. Bacana. Legal esse exemplo que você trouxe. Aliás, a Apple é sempre utilizada como exemplo, né? Você mencionou a Sony aí, eu era apaixonado pelo Walkman, eu usava muito o Walkman e tal, né? Aquele aparelhinho que andava contigo para tudo quanto é lugar, né? Perfeito. Realmente era bastante interessante. Tem um ponto aí que eu gostaria de trazer, e aliás, né, o Clóvis, tem uma característica interessante. Hoje as pessoas já têm expectativa de que novas versões, novas inovações, elas sejam feitas pelo menos anualmente, né? E não é só questão de atualização, né? É questão de inovar. O que é que vem de diferente, né? Nem que seja incremental, mas o que é que de novo está sendo colocado, por exemplo, num iPhone? E aí, em que medida a inovação incremental, ela contribui para a competitividade a longo prazo das organizações? Porque a gente sabe que elas não podem ficar paradas, né, Clóvis? Perfeito. Ela entra justamente nesse papel de manter, atender a essa expectativa do teu cliente, seja ela cliente consumidor final, seja ela cliente empresa que está comprando o teu serviço, o teu produto. Então, a inovação incremental ela entra com esse papel de atender a essa ânsia, esse desejo aí por novidade, por inovação, por melhoria, né? Então, algo disruptivo que não é complementado por algo incremental, ele tende a ficar obsoleto rapidamente, né? Vai ter aquele boom ali, aquele hype inicial, mas ele não consegue manter o, o longo prazo, né? E, obviamente, tu não tem uma frequência de produtos e serviços disruptivos, né? Ela tem uma cadência um pouco diferente aí, não está dentro do que espera o consumidor, né? E aí, de novo, aqui olhando agora do lado de cá do balcão da empresa, né? A incremental, ela sustenta nesse viés econômico aí do disruptivo. Muitas das vezes, empresas, tanto de produto como de serviços, ela já tem ali um portfólio de produtos, vamos dizer assim, mais disruptivos. No entanto, os seus lançamentos são cadenciados, seja por uma questão de amadurecer a versão anterior, seja por essa questão, de fato, do viés econômico ali, de tu completar aquela curva do ciclo, né? Então, a inovação incremental, ela vem para, de fato, manter a marca, o produto, o serviço relevante. E é importante isso que você está falando, até porque se ele não mantém essa relevância, esse incremental, da forma como você está comentando, pode acontecer situações como foi o caso da Sony, ou seja, o Perfeito. fato de não estar atualizando, não estar inovando, mesmo que de forma incremental, levou a uma situação mais complicado. Nós temos exemplos, quando a gente fala de celular, nós temos o Android, nós temos o iOS da Apple, e são sistemas operacionais que, de certa forma, desbancaram, inclusive, a grande Microsoft aí no mundo da mobilidade. Então, isso é bastante importante. E aí eu acho que vem uma pergunta, cabe uma pergunta aqui que está mais ou menos, ou de certa forma, Clóvis, conectada com esse assunto, que é quais são os desafios comuns enfrentados pelas empresas quando elas buscam aprimorar aquilo que nós já conhecemos? Perfeito. Eu vejo que um grande desafio, como eu falei, na minha visão, são complementares, né? A inovação disruptiva e a inovação incremental, elas são complementares. Então, eu diria que o desafio número um é não é esse equilíbrio.
tu não ficar muito propenso apenas ao foco nos disruptivos e também tu não ficar muito propenso apenas ao incremental, né? Se tu ficar propenso apenas ao incremental, vai chegar um ponto que vai saturar. E se tu ficar apenas no disruptivo, tu não vai conseguir criar um ciclo saudável ali, olhando como negócio, né? Então eu vejo como complementar, e o desafio número um é justamente tu conseguir fazer esse balanço ali entre os esforços disruptivos e incrementais, né? Um outro aspecto, um desafio grande é dentro das organizações, né? Como tu quebrar as barreiras a mudanças, como que tu cria uma cultura ali de melhoria contínua, de inovação, como que tu cria de fato é cultura, né? Cultura, desafio número dois, cultura da empresa. Como três, o balanceamento de recurso, ele vem um pouco ligado com o ponto um que eu falei, né, do equilíbrio entre o disruptivo e o incremental, no foco, e num segundo aspecto, que seria o terceiro ponto que eu estou falando agora, a questão de recurso mesmo, né, de capital, de pessoas, de tudo, né, como tu fazer esse balanço, né? É um desafio muito grande cada vez mais, mercado extremamente competitivo, então muitas das vezes, se salvo exceções das grandes líderes de mercado, né? Mas se tu está num posicionamento mediano ali, tu tem uma restrição maior de recursos e muitas das vezes tu fica ali tendencioso falando um português bem claro, assim, tipo, a briga pela sobrevivência ali, né? Então, tu vai pegar todo o teu capital, tu vai focar ali no curto prazo, sobrevivência, pensando no fechamento daquele ano, no começo do ano seguinte, e aí tu acaba tirando um pouco do olhar do médio e longo prazo, do disruptivo, de ter um produto novo, né? Então, esse equilíbrio aí de recursos e pessoas, né? E aí, por último, a medição do impacto, no caso do incremental, né? Como é que tu faz dentro do teu negócio um acompanhamento da valoração do que o teu time, do que a tua empresa está entregando de inovação incremental para fazer um julgamento se está dentro do razoável, do esperado, se tu tem que calibrar alguma coisa, porque muitas das vezes no incremental o teu retorno não é tão exato. Muitas das vezes a medição ela vem de um combinado de coisas, de um combinado de inovações ali que vai mudando um pouco a tua cadeia, né, o teu ecossistema. Então, tu conseguir fazer essa medição da maneira adequada é um desafio, porque se tu medir da maneira errada, eventualmente tu vai afetar o item um e 3 que eu comentei do recurso, né? Tu vai, numa leitura mais cega, tu pode ficar tendencioso a chegar a uma conclusão precipitada de que aquele não está dando um retorno adequado. Então, Maravilha, maravilha. perfeito. Clóvis, vamos fazer o seguinte: nós estamos finalizando aqui o primeiro tempo da nossa prosa, e nós vamos chamar a corujinha, vamos tomar uma água, um café, e vamos voltar para o segundo tempo e a gente segue em frente. Pode ser? Bacana, combinado. Olha aí que prosa fantástica nós estamos tendo aqui. Nós estamos falando de inovação, principalmente inovação incremental. Isso me remete, inclusive, o Clóvis, a pensar, de que somente a inovação incremental, logicamente, ela não é suficiente. Vai depender muito do que o mercado está fazendo. Tem algumas lições existentes aí, algumas delas são acadêmicas, utilizadas nas academias, como é o caso da Kodak, né? Ou seja, a Kodak que se firmou ali naquilo que ela achava que seria conveniente, né? E de repente, numa disrupção, acabou perdendo todo o mercado. O outro lado é a própria Blockbuster, né? Onde a Netflix entrou e nadou de braçada, e tem muitos exemplos. Seguramente as pessoas que estão acompanhando a nossa prosa aqui têm outros exemplos para trazer. E você falou já um pouquinho de cultura, eu acho que a cultura é fundamental, ela precisa estar integrada dentro da organização e as pessoas terem uma tendência. O Google é um exemplo bastante característico e trabalha nessa direção.
Aí o ponto que eu queria trazer agora é tocar um pouco na perspectiva da arte, né? Quais são as características fundamentais que distinguem, ô Clóvis, a inovação incremental como uma arte do aprimoramento contínuo? Perfeito. Na minha visão, tudo se remete à cultura. É a cultura que vai permear o dia a dia, vai permear todos os detalhes ali de processo, vou dar um exemplo, né? Então, dentro do negócio, quando tu desenha ali as tuas metas anuais, o teu budget, quando tu desenha ali, no caso da indústria, né, é muito comum a gente ver premiações mensais, trimestrais, anuais dentro do negócio ali. Então, tudo isso, esse somado de coisas, eles se traduzem ali ao que remete, ao que permeia a cultura. Então, eu te diria que a arte da, da inovação incremental ela vem da cultura da empresa, né? O que que ela prega, o que que ela respira ali. E não estou me referindo ali ao quadro missão, visão, valor que está ali na parede, que muitas vezes tu pergunta e ninguém nem sabe, né? Tem que Verdade. decorar ali com auditoria para alguma coisa, né? Mas é aquilo que está de fato ali no sangue da empresa, né? Que todo mundo respira. Bacana, legal. E aí, como que as estratégias de inovação incremental podem ser aplicadas em diferentes setores empresariais? Até porque, o Clóvis, nós sabemos que hoje a tecnologia é um elemento viabilizador de muitas inovações que existem por aí. Aliás, fica até um pouco difícil a gente desconectar, né, ou desconectar a tecnologia de muitas inovações que vêm acontecendo, sejam elas disruptivas ou dentro aqui do nosso tema, que é a Perfeito. inovação incremental. O que que você me fala sobre Perfeito. isso, Clóvis? Perfeito, Pegando o gancho do quesito tecnologia, a minha visão ela é muito clara, que tu tem que saber tirar o melhor proveito disso. Não tem como se isolar, né? A gente vê agora um caso que está bem latente aí da inteligência artificial, então tem que tirar proveito disso, do menor e mais simples processo ao mais complexo. E aí, eu dividiria em 5 pontos, né? O primeiro, a promoção da mentalidade da melhoria contínua. Isso aí tem que ser algo, tem que estar tanto na cultura e também de uma maneira mais palpável dentro da meta de curto, médio e longo prazo. Então, essa promoção da mentalidade da melhoria contínua. A capacitação e formação de equipes, então hoje a gente vê muita dentro da indústria, especificamente, eu vou falar muito da indústria, que é onde eu tenho mais proximidade, assim, né? Tu vê muito programa de Kaizen, de Six Sigma, como que isso é levado a sério na formação da base, na multiplicação, então isso aí é um ponto fundamental também. Um terceiro ponto, reconhecimento e recompensas, né? Premiações, apresentações, e aqui quando eu falo de premiação eu não digo necessariamente dinheiro, né? É ali tu abrir um espaço para aquele grupo apresentar a ideia dela para os outros, isso aí motiva tanto quem está apresentando como quem está assistindo, né? Então isso aí vai somando muita força também. Uma comunicação aberta, então todo mundo, quanto mais acesso tu tem à informação, mais alinhado vai estar o restante do time com relação ao direcionamento, onde os esforços de melhoria devem ser focados. Então, isso aí vai melhorar o retorno disso. Então, se está muito claro para todo mundo qual que é a direção da companhia, quais são as dificuldades, quais são as principais metas e objetivos, esses esforços da inovação incremental, eles também vão estar direcionados para esses pontos, isso aí vai somar e cria uma energia gigante. E aí, por último, e não menos importante, às vezes acredito que até o contrário, na verdade, né, é esse ambiente propício à experimentação, o ambiente que aceita o erro. Eu sei que é muito fácil falar, tem que aceitar o erro, é algo natural, né? Claro que com muito bom senso, né? Então, quando você está fazendo um experimento, de inovação de um produto, de um projeto, de um processo, tu tem que fazer ali, né, como mitigar o tamanho do possível impacto para que seja o menor possível,
como corrigir rápido e, de certa forma, ao corrigir rápido também mitigar o impacto, né? Mas esse ambiente que te inspira, que te incentiva à incrementação, à inovação incremental, ela é fundamental. Muitas das vezes a gente pensa que essa importância de ambiente se liga mais com a inovação disruptiva, mas pelo contrário, a inovação incremental ela também precisa muito desse ambiente flexível à inovação, que saiba lidar com o erro ali, com a falha de um projeto que não deu certo, de algo que parecia que ia dar certo, no meio do caminho teve um desvio. Então, esse ambiente aí, eu diria que esses cinco pontos somados, bem equilibrados, eles criam o ambiente, a cultura e o resultado perfeito aí da inovação incremental. E é interessante esse ponto que você está trazendo, né, o Clóvis, até porque hoje nós vivemos um mundo onde existe fortemente o conceito da inovação aberta, com as startups criando, inovando e trazendo contribuições e soluções para as organizações. Isso significa que você não necessariamente precisa buscar a inovação internamente dentro da organização, mas você pode utilizar a inovação, inclusive, que venha de fora. E aí me fica a seguinte pergunta: quais são os sinais de que uma organização pode se beneficiar da adoção de abordagens de inovação incremental, dentro ou fora da organização? Quais são os sinais? Eu acredito que não exista um sinal, porque é algo intrínseco ao negócio, né? Quando tu está vendendo um serviço, um produto, seja ele qual for, tu citaste no começo o exemplo da Kodak, né? Então, é algo inimaginável que a Kodak perderia a liderança de mercado, né? Que seria uma marca não tão mais presente aí no nosso dia a dia, né? Alguns anos atrás isso era algo inimaginável. Então, eu digo que não tem o sinal, porque essa questão de inovar igual a se manter, a perpetuar, a sobreviver de fato, ela, na minha visão, ela é algo unânime. Então, é, não existe pontos, características, ela é sine qua non ali. Tu existe, teu produto existe, teu serviço. Automaticamente, tu tem essa necessidade de uma inovação incremental contínua, se tu quer que aquele teu produto, teu serviço, que ele continue a existir. E é interessante esse ponto que você está trazendo, Clóvis, porque quando nós olhamos para o mercado, nós vemos uma constante inovação incremental, uma constante atualização nos mais diversos produtos nas organizações. Elas não param de buscar alguma alternativa, ou seja, algo diferente, a busca pelo diferente, ela deve ser constante. A gente vê isso Perfeito, muito claramente em bens de consumo, bens de tecnologia, segmento automotivo, principalmente, né? Todo ano tem um lançamento de um novo veículo, ou uma atualização, uma inovação qualquer no veículo, e isso é fundamental. E aí tem uma concorrência muito forte no mercado, né? Então é um pouco daquilo que nós falamos anteriormente, ou seja, você não pode cochilar, né? Usando aqui uma expressão, perfeito, você tem que estar de olho no mercado, mas não necessariamente só para o nosso concorrente grande, porque muitas vezes você tem aquele pequeno também que acaba conquistando um espaço no mercado em que muitas vezes a gente não dá a devida importância. E aí vem a minha pergunta: em que medida a inovação incremental ela pode ser uma resposta eficaz às mudanças constantes no mercado, Clóvis? perfeito. Só pegando um gancho do teu comentário anterior, né, um caso clássico assim que eu tenho na minha mente sempre é da Gillette com a lâmina de barbear. É. Um produto relativamente simples, falando de conceito de produto, né, uma lâmina de barbear. No entanto, a gente vê, eu não sei exatamente com que frequência, mas certamente mais de uma vez ao ano, tu vê lançamentos de produtos diferentes, com mudanças, com inovações, seja o tipo de produto, seja uma especificidade para um tipo de pele, para uma parte do corpo, né? Então ali é algo que é um exemplo muito latente, né?
E aí, com relação à eficácia da inovação incremental, né? Então, eu poderia aqui citar 4 pontos, né? Responder rapidamente às demandas do consumidor. Então, hoje, com toda essa facilidade do digital, a gente tem acesso ao feedback, ao input dos clientes, do mercado, né? Então, a inovação incremental, ela te permite responder com mais agilidade a essas demandas. Manter a relevância, que é que eu já tenho dito, né? Eu citei o exemplo ali do telefone, do iPhone. Certamente, se tivesse ficado na versão 1, iPhone 1 hoje já seria um produto obsoleto, né? Então foi justamente essa melhoria incremental aí que permitiu a relevância do iPhone 15, né? Mantendo ali aquela posição. Reduzir riscos, e aí a gente citou aqui alguns exemplos de marca, né? Que perderam uma participação relevante de mercado. Então, a inovação incremental, ela reduz esse teu risco, o risco da concorrência, por assim dizer, né, de um produto, ou de ficar para trás no produto, tecnologia, processo, ser engolido ali pelas novidades do mercado, né? E, por último, esse alinhamento com as tendências tecnológicas, né? Cada vez mais tudo ocorre numa velocidade maior, transformadora. Então, essa cultura, esse movimento de melhoria incremental, ela te permite acompanhar essas mudanças ali de tecnologia, né? E aí, voltando aqui rapidamente à nossa pergunta anterior, que talvez eu não tenha respondido da maneira mais clara, mas me veio um insight agora aqui que eu acho que é bacana de comentar, né? Tu perguntaste para mim qual os sinais, né, que demandam, né? Então, de fato, o que eu comentei é a visão geral, assim, né? Que é uma questão que não tem um sinal, é algo, é um fato, tu precisa. Se tu não tiver isso implantado ali, tu tá fadado a morrer, teu produto, teu serviço, né? No entanto, isso aí pode se traduzir em alguns pontos, né? Então, uma estagnação de crescimento e de eficiência. Pô, meu produto parou de crescer, eficiência, eu vou falar aqui da eficiência do ponto de vista do viés financeiro, assim, minha margem está despencando, esse produto que antes era lucrativo não é mais, minha demanda caiu, o mercado, surgindo N competidores, estão perdendo participação de mercado, market share cada vez mais, estou perdendo. O feedback dos teus clientes, né, isso também é algo que hoje é tão valoroso e com uma facilidade tão grande de ter esse input, né? Então, se tu vê que está tendendo ali para algo negativo, tu vê que tu está perdendo ali a tua ligação com o cliente, está caindo, isso é um alerta muito grande. E aí as mudanças tecnológicas, né? Surgiu, vou dar um exemplo clássico que está agora muito latente da inteligência artificial. Se o teu produto, o teu serviço, se ele não tem um link com a inteligência artificial, ele está fadado à obsolescência. Mais cedo ou mais tarde, seja lá o que for, do mais até, a gente vê, eu poderia citar aqui N produtos, né? Um que eu vi recentemente, dentre 1 milhão, né? O Airfry, por exemplo. Né? Já vem o Airfry inteligente, já vai vir a receita. Isso vale para tudo, para serviço também, se tu é um prestador de serviço, seja lá em qual área for, desde as mais tradicionais e conservadoras, como a área jurídica, por exemplo, tu tem que te utilizar da inteligência artificial. Então, acho que isso também é outro ponto de alerta. O quanto fazer essa avaliação, o quão meu produto, meu serviço está em linha com o que está acontecendo no mundo aí de inovação tecnológica. Maravilha. Meu amigo, nós estamos chegando ao finalzinho da prosa com Bertaglia aqui, uma prosa que passou muito rápido realmente. Clóvis, gratidão enorme pela sua contribuição aqui à prosa com Bertaglia. Bacana, eu que agradeço, satisfação enorme compartilhar um pouco da minha visão aqui, aprender bastante. Quando a gente fala, a gente vai exercitando também, isso é muito bacana. Parabéns aí pelo trabalho, por compartilhar tanto conteúdo bacana aí com todo mundo.
Bacana, Clóvis. Ao infinito e além, Clóvis, um grande abraço virtual para você e o que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Um abraço, Clóvis. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.